Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nesse domingo, o Vasco foi derrotado por 1-0 pelo Palmeiras. A gente falou muito sobre isso aqui já no canal, na live pós-jogo de ontem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Se você, por acaso, é inscrito e perdeu a live de ontem, dá uma olhadinha aqui no canal, que o pós-jogo já está no ar. Mas a gente já falou muito aqui da falha do Ryan, falamos da boa atuação do Léo Pelé, da boa atuação do Léo Jardim, falamos da entrada do Coutinho, mas no vídeo de hoje eu queria, na verdade, falar do que foi talvez a principal polêmica da partida, com certeza a principal polêmica da partida, mas uma das principais polêmicas do fim de semana, que foi o pênalti não marcado em favor do Vasco. A arbitragem marcou uma mão fora da área, o VAR interviu e acabou anulando tanto o pênalti quanto a falta fora da área. Eu acabei falando um pouquinho sobre isso já na live, mas mesmo depois de falar na live, eu recebi muita mensagem no Instagram e aqui no YouTube da galera falando ainda sobre o lance. Eu não vou entrar aqui no mérito eu marcaria essa mão, eu não marcaria essa mão, porque isso, na verdade, é papo de botequim. Isso a gente nunca vai chegar no consenso. A regra sobre toque na mão nunca vai ser objetiva. Ou quando for objetiva, como já foi em alguns momentos, onde marca-se todo e qualquer toque na mão dentro da área, as pessoas vão ficar sempre naquela, mas eu acho que não tem como jogar sem o braço, piriri parará. Enfim, não existe consenso na regra do toque de mão. Vai ser sempre, eu achei que ampliou, eu não achei que ampliou, então vai ser muito subjetivo. O que eu queria falar, na verdade, nesse vídeo é exatamente sobre a questão do VAR poder ou não agir nesse tipo de lance. Porque muita gente que mandou mensagem no Instagram, aliás, me segue lá, @blog do Garone, ou mandou aqui no YouTube, falou que o VAR não poderia ter interferido num lance de falta, por ser fora da área. E aí eu queria, na verdade, explicar sobre isso aqui, porque apesar da regra da mão muitas vezes ser subjetiva em relação a ampliou, não ampliou, foi proposital, não foi proposital, algumas coisas no futebol, muitas delas, são objetivas. Até o Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco, falou mais ou menos sobre isso, né? Falou, na verdade, contestando que era para ser definido ali apenas de maneira objetiva se foi dentro da área ou se não foi, tentando resumir a atuação do VAR. E aí, como aqui a gente não trabalha como advogado, a gente trabalha com jornalismo e a gente trabalha com informação, é importante a gente ler a regra, entender o que a regra diz. E o que a regra diz sobre a atuação do VAR é que ele deve ser utilizado em casos de possível pênalti. Então não dá para a gente considerar esse lance do Vanderlan simplesmente como uma falta. Não foi uma falta no meio de campo que o VAR interviu. Não foi um lance distante da área que o VAR resolveu anular a falta. Foi um lance onde o VAR entrou em ação exatamente para analisar um possível pênalti. Você imagina só, se o árbitro marca dentro de campo e o VAR não entra exatamente para definir se foi dentro ou fora da área. Aí sim, o torcedor do Vasco teria motivos para reclamar da participação do VAR, se ele não tivesse atuado e permitido que essa falta fosse cobrada fora da área. Então, qual é a primeira coisa que o VAR precisa trabalhar quando tem esse tipo de lance? De maneira objetiva, identificar se foi dentro ou fora da área. Mas isso não é a única intervenção que ele pode fazer. A partir do momento que foi definido que foi dentro da área e foi uma penalidade, não uma falta fora da área, precisa ser revisto outros lances. Poderia verificar ali, por exemplo, se o Emerson Rodrigues estava em impedimento. Poderia verificar se na origem da jogada foi cometida alguma falta. Poderia, inclusive, analisar se dentro da área não teve uma irregularidade, um puxão no Verratti, um empurrão em algum jogador do Vasco. Enfim, a partir do momento que se verifica que foi dentro da área, é necessário identificar também a origem da jogada. Então, a partir daquele momento, deixou de ser uma falta fora da área e passou a ser uma penalidade. E aí cabe, sim, uma revisão por parte do árbitro. Nós podemos aqui debater se ele fez certo em mudar a opinião dele ou não, se ele deveria ter mantido o que ele viu dentro de campo ou não. Eu até concordo que, para mim, de maneira geral, deveria prevalecer muito mais as decisões de campo do que de vídeo. Porque no vídeo, em câmera lenta, te mostra, às vezes, numa dinâmica totalmente diferente. Para o bem e para o mal. Para ajudar e para atrapalhar.
Então, para mim, muitas vezes a decisão do campo, quando não é um erro crasso, e não é um erro crasso, independente do que ele marcasse ali, para mim seria válido, porque o toque acontece. Para mim, só teria uma revisão realmente se não tivesse ocorrido nenhum toque, né? Mas como teve essa revisão pela proximidade, talvez, do braço junto ao corpo, muito possivelmente, é passível, sim, de uma nova análise. Então, esse papo de que o Vasco foi prejudicado porque não deveria o VAR ter revisado o lance, isso aí não cabe. Até porque, se não tivesse revisado o lance, não poderia marcar pênalti. E aí a grande questão, né, pessoal? Então, por que anulou a falta? Ora, muito simples. Se o lance foi dentro da área, não poderia ser marcada uma falta fora da área. Se foi dentro da área, é pênalti. Então, por que não foi o pênalti marcado? Porque o árbitro, como em vários lances de pênalti, reviu o lance e considerou que a mão foi involuntária, que ele não ampliou o espaço. Enfim, ele tomou uma decisão diferente da de campo, como é, inclusive, as principais decisões do VAR, né? Muitas vezes trocando a decisão de campo pela de vídeo. Então não existe nenhuma, eu vi até algumas pessoas falando, um erro de direito, o Vasco tem que anular a partida. A regra é muito clara. Se existe possibilidade de pênalti, o VAR tem que agir. Ele tem que revisar a jogada. Ele pode não revisar de chamar o árbitro para ir rever o lance. Mas ele precisa revisar primeiro se foi dentro da área, e ele reviu que foi dentro da área, e ele pode sim chamar o árbitro para rever, caso os árbitros de vídeo entendam que aquele lance pode não ter sido um pênalti. Vamos pensar de uma outra maneira. Você imagina só se tivesse sido uma falta, por exemplo, o Emerson Rodrigues tivesse tentado o drible e o Vanderlan tivesse feito um movimento ali de bloqueio e o árbitro tivesse marcado a falta. Só que na revisão tivesse entendido que, na verdade, não teve falta. Que, na verdade, o Emerson Rodrigues se jogou. Mesmo tendo sido dentro da área. O árbitro tinha marcado a falta fora, teve a revisão, olha, esse lance foi dentro. Se você quiser continuar com a sua decisão, tem que marcar pênalti. Mas a gente viu que talvez não tenha tido o contato que você achou que teve. O árbitro vai lá, rever e anularia. Senão você está prejudicando, estaria beneficiando, na verdade, o infrator, o cara que cavou uma falta. Obviamente não foi esse o caso, não teve uma cavada de falta do Vasco, mas essa necessidade ou essa possibilidade de revisão, não só se foi dentro ou se foi fora, mas se o lance foi realmente o que o árbitro viu ou não, é o trabalho exatamente do VAR. Então não, tenho certeza que a regra é muito clara em relação a isso. Então não tem esse papo de que foi revisto uma falta. Foi revisto uma possível penalidade. E a partir desse momento, a revisão pode ocorrer tanto de um impedimento, quanto de uma outra infração ou de uma falta anterior a isso. Repito aqui, para mim, até falei na live, para mim, eu não teria marcado a falta e não teria marcado o pênalti. Para mim, o braço do Vanderlan está muito próximo ao corpo, não faz um movimento antinatural e não está aberto, não é um movimento de amplitude. É claro que não está coladinho ao corpo, mas ninguém corre com o braço colado ao corpo. Então, existe um movimento natural. Já marcaram pênaltis assim contra o Vasco? Sem dúvida alguma. Inclusive, já falamos aqui no canal. Vasco e São Paulo do ano passado, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Acho que foi ano passado. Tem uma mão do Léo Pelé que para mim também não foi. Então, até para eu manter o meu critério de análise, que eu achei que também não foi em cima do Léo, e o árbitro marcou, para mim essa também não foi. Estou errado em pensar assim, porque você pensa diferente? Não, nem eu nem você. Falei, essa parte da regra acaba sendo subjetiva, um vai achar que foi, o outro que não. Agora, não dá para dizer que o VAR não poderia intervir nesse lance, porque ele sim tinha que intervir, não só para definir se foi dentro, se foi fora, mas também podendo chamar para avaliar outros lances, como um impedimento, uma falta anterior, ou até se esse lance foi realmente para marcar falta ou não. Galera, é isso. Hoje é menos opinião, um pouquinho mais de informação, até porque jornalismo é isso. Obrigado, galera. Saudações. Se inscrevam no canal e até a próxima.